Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 301, hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2024, agradecendo muito a vocês, realmente, pelo apoio aí, pela repercussão muito positiva do Conexão Gel 300, da última sexta-feira, foi realmente uma marca muito bacana, fiquei muito satisfeito de conseguir alcançar tantos podcasts e contando aí com a atenção de vocês. Como pude falar na semana passada também, tempo é algo bastante precioso e o tempo de vocês eu respeito bastante, então muito obrigado. Bom, eu queria começar pelo conflito Rússia e Ucrânia. Tivemos novidades essa semana e a que mais me chamou a atenção foi o anúncio na terça-feira pelo presidente Zelensky da Ucrânia que a Ucrânia tinha realizado um teste exitoso com o seu primeiro míssil balístico nacional, construído na Ucrânia. Míssil balístico é um míssil que tem grande alcance. E o fato de ter sido construído na própria Ucrânia é um fato diferente, é um fato novo. O presidente Zelensky não deu detalhes, não sabemos exatamente nem qual o alcance que esse míssil pode chegar, mas, sem sombra de dúvidas, é uma informação importante nessa semana que a Rússia realmente pode ser considerada uma das semanas aí mais duras em termos de ataque a várias cidades ucranianas, especialmente aos centros de distribuição de energia, centros de geração de energia, usinas hidrelétricas, inclusive, foram atingidas. Ou seja, ter a capacidade de construir o seu próprio míssil balístico e, segundo o presidente do país, um teste exitoso, é uma diferença que pode ajudar a Ucrânia, principalmente nesse momento de incerteza em relação às eleições dos Estados Unidos. Não podemos esquecer, 5 de novembro, eleições nos Estados Unidos, e o ex-presidente Trump já falou que, caso eleito, não vai mais apoiar a Ucrânia com fornecimento de armamentos, como está sendo feito pelo presidente Biden. Isso é um ponto importantíssimo. E aí a Ucrânia, sabendo disso, tem investido muito na fabricação de drones, isso nós já estamos acompanhando, temos visto aí os drones ucranianos, tanto drones marítimos como drones aéreos, bastante importantes aí para a Ucrânia, mas essa novidade do míssil balístico eu achei uma novidade importante para trazer para vocês. Outro tema também relevante em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, que na última sexta-feira, eu não cheguei a comentar com vocês no Conexão 300 sobre o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, esteve em Kiev com o presidente Zelensky da Ucrânia. Isso é muito importante. A Índia não é um país qualquer. A primeira visita do Narendra Modi à Ucrânia. E sabemos que, eu já comentei isso com vocês, que o Narendra Modi visitou a Rússia recentemente, há um mês atrás. E ocorreram muitos comentários, algumas críticas de alguns países do Ocidente sobre a ida, mas a Índia tem uma relação muito estreita, histórica com a Rússia. A Rússia, na época que era a União Soviética, ajudou a Índia contra a China, isso foi em 62. A Rússia ajudou o programa nuclear indiano, inclusive de submarino de propulsão nuclear. Cerca de 60% aproximadamente de equipamentos de defesa que a Índia compra no exterior, compra da Rússia. Não é algo qualquer. E também, com o início da guerra, a Índia começou a comprar muito petróleo a preços subsidiados, a preços mais baratos, que a Rússia estava vendendo, por causa das sanções econômicas dos outros países, e a Índia se aproveitou disso. A Índia é o terceiro maior comprador de petróleo do mundo, em vez de comprar petróleo preço de mercado na Arábia Saudita, Iraque, etc., começou a comprar petróleo da Rússia com preços mais baratos. Então, o relacionamento Índia-Rússia muito estreito, e agora o Modi fez essa visita a Kiev. Inclusive, o Zelensky comentou que vê com bons olhos a possibilidade da Índia, digamos assim, sediar a próxima Cúpula da Paz. Vocês devem lembrar que tivemos aí em junho a Cúpula da Paz na Suíça, e a Índia parece que está aí nos bastidores levantando a possibilidade de ser sede da próxima Cúpula da Paz com representante da Rússia, né? Aquele evento na Suíça não teve representante russo, não dá para pensar em Cúpula da Paz num conflito entre dois países se um dos países não comparece. Então, esse é um dado importante. Visita do primeiro-ministro indiano. A Índia vai ser, em poucos anos, a terceira maior economia do planeta, já é a maior população do planeta. Então, a visita do Modi lá
consideram um fato também importante. A invasão do território russo pela Ucrânia prossegue na sua terceira semana. As tropas ucranianas entraram no estado de Kursk, na Rússia, no dia 6 de agosto, ou seja, já estamos na terceira semana aí, já passamos de 20 dias dessa invasão, então é um dado importante. O diretor-geral da Agência Atômica Internacional esteve na usina nuclear de Kursk na terça-feira e manifestou preocupações, deu uma declaração aí preocupado com a segurança da usina nuclear. As forças ucranianas estão a cerca de 50 quilômetros dessa usina, então há uma preocupação em relação a isso, embora eu acho que a Ucrânia vai ficar por ali mesmo, tentando aí ganhar ainda um pouco mais de visibilidade em relação a essa presença, porque a Rússia ela continua vindo pelo leste, na região de Donetsk, e está aí há poucos, alguns analistas, inclusive, têm informado que acham que a cidade de Pokrovsk, que é uma cidade importante da Ucrânia, deve cair a qualquer momento para os russos. É uma cidade que fica ali na região de Donetsk, a leste da Ucrânia, e a Rússia não parou essa ofensiva. Tem também uma concentração de tropas da Bielorrússia na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. Isso aí saiu essa semana, muita gente me perguntando o que eu achava. Eu acho que não vai acontecer nada. A Bielorrússia não vai invadir o território ucraniano com tropas da Bielorrússia. Pode acontecer, como aconteceu antes, de tropas da Rússia vir pela Bielorrússia, mas o que está faltando são tropas russas, né? Está mostrando claramente essa demora para a Rússia contra-atacar forte ali na região de Kursk, mostra que a Rússia tem sim dificuldades com relação a efetivos militares. Muita gente jovem, muita gente despreparada e isso é algo que nós devemos acompanhar. Bom, segundo tema que trago para vocês, a questão Irã, Hezbollah, Israel, ou seja, essa confusão toda, tudo leva a crer, eu já tinha comentado isso com vocês também, era a minha percepção, ninguém ali quer uma guerra aberta, né? Eu acho que no último domingo, Israel e Hezbollah trocaram intensos ataques, né? De ambos os lados. Israel chegou a enviar 100 aeronaves sobre o Líbano para atacar o Hezbollah, e o Hezbollah também fez intensos ataques no norte de Israel. Inclusive, foi noticiado pelo próprio líder do Hezbollah de que eles tinham feito um ataque exitoso contra a sede do Mossad, serviço secreto israelense, ao norte, ali perto de Tel Aviv, mas as forças armadas israelenses negaram isso. E o interessante é que o Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, ele disse que já se sentia, digamos assim, que o grande ataque que o Hezbollah fez no domingo já tinha vingado a morte do líder militar do Hamas. Vocês devem lembrar, dia 30 de julho, Israel atacou Beirute e matou o líder militar do Hezbollah. Então, esse anúncio do Nasrallah me traz aí na cabeça de que domingo e segunda-feira foram os últimos grandes ataques entre Israel e Hezbollah, pelo menos por enquanto, e que não haverá uma invasão efetiva de Israel dentro do Líbano. Uma excelente notícia, sabemos que o Hezbollah, o grupo xiita lá do Líbano, apoiado pelo Irã, tem uma força militar muito poderosa, e Israel concentrou depois, a partir de segunda-feira, concentrou seus esforços na Cisjordânia. Lembrando que a Palestina é formada pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. O Hamas fica na faixa de Gaza, a autoridade palestina controla a Cisjordânia, e Israel fez muitas incursões nas cidades ali da Cisjordânia. Segundo as fontes, o último dado das fontes palestinas, 17 mortos em função dos ataques israelenses nessas cidades da Cisjordânia. É algo muito preocupante. Sabemos que estamos vendo aí as Forças Armadas israelenses em confronto, em conflito desde o 7 de outubro do ano passado, e a gente não sabe quando vai acabar, né? Então, uma questão aí para a gente ficar especulando. Essa semana também o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos esteve na região, visitou vários países, inclusive Israel. Isso é uma sinalização. Lembro que na semana passada o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, esteve lá na região, e agora o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é a maior autoridade militar dos Estados Unidos, também esteve em vários países da região. Acho que, como eu falei, em relação ao Hezbollah, acho que a situação está sob controle. Israel concentrando esforços ainda dentro da faixa de Gaza e na Cisjordânia. E fica, obviamente, aquela pergunta: e a retaliação iraniana com relação ao ataque
que foi feito alegadamente por Israel, que matou o líder do Hamas lá em Teherã, capital do Irã. Qual é que vai ser essa retaliação do Irã tão prometida? Não sabemos. Mas saiu também em algumas fontes de notícia, algumas redes de notícia, que o governo dos Estados Unidos esperava para ainda essa semana essa retaliação iraniana, mas seria uma retaliação pontual, não seria uma retaliação em grande escala. Fato é que os Estados Unidos ainda mantêm na região um grande efetivo militar, 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões, isso é muito poder militar. Cada porta-aviões desse leva cerca de 5 mil militares, 75 aeronaves. São 2 grupos de batalha que estão ali na região ali do Mar Arábico, ao sul da Península Arábica. E ainda tem o grupo anfíbio nucleado no USS Wasp, com muitos helicópteros, 2.500 fuzileiros navais que estão ali no leste do Mediterrâneo. Então há uma capacidade militar dos Estados Unidos muito grande para quê? Para conter esse possível ataque iraniano contra Israel. Também estamos acompanhando na região a questão daquele navio-tanque. Eu tinha falado para vocês no Conexão Geo 300 que a expectativa era que o Sonilon fosse afundar. Ele tinha sido atingido de quarta para quinta-feira da semana passada por mísseis dos Houthis. Na quinta-feira, a tripulação foi evacuada por um navio francês. O navio-tanque estava matroca, 150 mil toneladas, ele estava lá flutuando com incêndio a bordo ainda e 150 mil toneladas de óleo, é muita coisa, seria um acidente aí, uma tragédia ambiental de grandes proporções. E a boa notícia é que ontem os Houthis, via a delegação iraniana na ONU, informaram que era possível que o Ocidente, os países, levassem aí navios para tentar salvar o navio-tanque Sonilon, que é de uma empresa grega, antes dessa catástrofe. Então, uma boa notícia, vamos aguardar hoje, sexta-feira, acredito que ainda tenhamos aí novidades positivas em salvar esse navio antes de uma catástrofe. Então, vamos seguir acompanhando. O Oriente Médio sempre muito tenso, não sabemos aí o que pode acontecer a qualquer momento. Estamos de olho nessa questão do salvamento do Sonilon, esse navio-tanque com 150 mil toneladas, e também essas ações de Israel na Cisjordânia e Gaza, possível ataque do Irã em retaliação à morte do líder do Hamas. Estamos de olho? Tá bom, estamos de olho nas eleições da Venezuela, aquela questão das eleições, uma questão ainda não resolvida. Lembrando que o novo mandato do presidente Maduro só a partir de janeiro, então ainda temos aí muito tempo até janeiro para esse assunto ser remoído. Na sexta-feira, de quinta para sexta-feira da semana passada, a Suprema Corte da Venezuela confirmou a vitória do Maduro, não apresentando as atas das sessões eleitorais, e logo na sexta-feira da semana passada, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Peru e outros países emitiram uma nota protestando contra essa atitude da Suprema Corte da Venezuela, não reconhecendo o governo, a reeleição do presidente Maduro. O governo do Brasil e Colômbia demoraram para se posicionar, não assinaram essa resolução, essa nota, essa declaração conjunta da sexta-feira passada, mas já se posicionaram no sentido de que consideram, ainda seguem aguardando a publicação das atas. Ou seja, estão empurrando com a barriga, isso não é bom, já falei isso para vocês, é um assunto que preocupa bastante a posição do governo brasileiro e do governo colombiano aqui na região. Na quarta-feira tivemos novos protestos da oposição nas ruas da Venezuela, milhares de venezuelanos foram às ruas protestar, o Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, Maria Corina Machado, mas nada aconteceu de efetivo. Uma outra notícia também importante sobre Venezuela é que um jornal espanhol noticiou detalhes sobre a presença de mercenários russos do grupo Wagner protegendo ao presidente Maduro e também ao seu círculo mais próximo. Nós tínhamos notícia de que militares cubanos faziam essa proteção. Essa notícia de que mercenários russos do grupo Wagner, para mim, foi uma novidade, o que agrava ainda mais aquela percepção de que o Maduro não vai sair do poder. Tendo apoio econômico e militar de Rússia e de China, e político também, obviamente, no Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China são 2 membros permanentes, a Venezuela vai se protegendo, provavelmente os Estados Unidos vai entrar com mais sanções econômicas, talvez a Europa também com mais sanções econômicas. Vamos ver o posicionamento da América do Sul, especialmente do Brasil, em relação a essa questão da Venezuela. Falando de Europa, Paralimpíadas
começaram na França essa semana, e o presidente Macron também essa semana, por enquanto, não quer saber de primeiro-ministro novo da coalizão de esquerda, que teve o maior número de votos nas eleições legislativas francesas. A gente lembra que naquelas eleições legislativas que o próprio Macron convocou, não tivemos aí maioria, nenhum grupo teve maioria, nem o partido do Macron, nem a coalizão de esquerda, nem a coalizão de direita tiveram aí maioria na Assembleia Francesa. Mas o partido que teve, a coalizão que teve o maior número de votos foi a da esquerda, mas o Macron não quer nomear um primeiro-ministro dessa coalizão de esquerda. Vamos seguir de olho. Também estamos de olho numa uma aproximação de alguns países europeus em relação à África, especialmente essa semana Dinamarca e Noruega, me chamou a atenção, uma nova estratégia desses países de aproximação de países africanos, visualizando lá potencial de exploração mineral e de novos projetos de uma maneira geral com vários países africanos. Achei isso interessante, quis trazer para vocês. E também, falando de Europa, essa semana o novo primeiro-ministro do Reino Unido esteve tanto na Alemanha como na França, em especial com a Alemanha, a possibilidade de fecharem no início do ano que vem um novo tratado envolvendo várias questões, comércio, relações bilaterais, temas relacionados à defesa também, mas nada de cancelar o Brexit, ou seja, o Reino Unido permanece fora da União Europeia, mas foi um movimento de aproximação do novo primeiro-ministro do Partido Trabalhista inglês a os dois mais importantes países da União Europeia, Alemanha e França, essa semana. Também essa semana, importantíssimo, a ida do Jake Sullivan. O Jake Sullivan, ele é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, a primeira visita dele à China, muito relevante, 3 dias que ele ficou lá, terça, quarta e quinta-feira. Na terça-feira se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, Wang Yi, e ontem, quinta-feira, se encontrou com o próprio Xi Jinping. Ou seja, não é todo mundo que fala com o Xi Jinping quando vai a Pequim. E o Jake Sullivan foi mostrando aí a força dos Estados Unidos, preocupação da China de tentar mais ou menos estabilizar. Vários assuntos foram conversados, logicamente sem detalhes, mas a pauta que foi informada para nós das conversas: Taiwan, guerra na Ucrânia e Rússia, a questão das tarifas de importação Estados Unidos, China, de uma maneira geral, conflito em Gaza, Coreia do Norte e Mianmar. Eu pouco falo aqui de Mianmar, mas Mianmar tem um governo militar, de um golpe que os militares deram no país, mas tem uma guerra civil dentro de Mianmar, né? Então é importante a gente entender que existe um grupo tentando aí tomar o governo dos militares, e a China obviamente tem fortes relações com esses militares lá de Mianmar, e esse foi um dos tópicos que foi liberado para a gente em fonte aberta das conversas entre Jake Sullivan e os chineses. Muito importante esse encontro, inclusive foi comentado da possibilidade de Joe Biden e Xi Jinping se falarem novamente ao telefone nas próximas semanas, e talvez um encontro aqui no Brasil por ocasião da reunião do G20, dias 18 e 19 de novembro. As eleições nos Estados Unidos serão no dia 5 de novembro, então 18 e 19 de novembro nós já saberemos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. O Biden vindo, o Xi Jinping vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro especificamente, onde será a reunião do G20, sem sombra de dúvida um grande evento, e talvez um encontro bilateral entre os presidentes dos maiores países, das duas potências globais. E o último, estamos de olho nesse crescimento do poder de defesa da Índia. A Índia comissionou ontem o seu segundo submarino balístico, o INS Arigat. O Ariante já tinha se tornado operacional em 2018 com um lançamento exitoso de míssil balístico. Esses submarinos são de propulsão nuclear, lançam mísseis balísticos que têm ogiva nuclear com um longo alcance, e ontem a Índia comissionou o seu segundo submarino balístico. A previsão, o projeto é de 6 submarinos balísticos, aumentando a capacidade militar da Índia. A Índia, como falei, um país cada vez mais importante no cenário internacional. E falando em ser o país mais importante no cenário internacional, vamos à boa notícia. A boa notícia, a visita do comandante da Marinha do Brasil à Índia na semana passada. Foi uma grande visita. Ele chegou na segunda-feira da semana passada, terminou no último sábado, ou seja, fez várias visitas, teve vários encontros lá na Índia. Eu considerei digamos assim, a visita externa mais importante do comandante da Marinha do Brasil dentro do período que ele está comandando a nossa Marinha. A Índia
tem uma indústria de defesa forte, tem uma marinha cada vez maior, 2 porta-aviões operacionais, lançou ontem, como eu comentei, o submarino balístico com propulsão nuclear, e nós temos interesse, apenas 6 países, meus amigos, 6 países no mundo, a Índia é o 6º, tem submarinos de propulsão nuclear. O Brasil quer ser o 7º. A ida do Almirante Olsen lá na Índia me pareceu um evento importantíssimo. E para fechar, não poderia deixar de ser, no último domingo, 25 de agosto, Dia do Soldado, homenagem ao grande Duque de Caxias, um herói do Brasil. Lembramos também de outros, como Osório, outros grandes generais que o Brasil já teve nas diversas guerras da independência, guerra cisplatina, Paraguai, etc. A importantíssima atuação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, lutando contra a Alemanha nazista. Eu que já tive a oportunidade de visitar vários pelotões de fronteira nessa grande Amazônia Verde que nós temos, tenho assim um respeito enorme pelo nosso Exército e rendo a minha homenagem ao Dia do Soldado, o último dia de 25 de agosto. Com isso, fecho mais um Conexão Gel, agradecendo a atenção de vocês. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar esse trabalho. Muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.